Tem alguém com o microfone ligado? Vamos compartilhar a tela. Bom, gente, eu descobri aqui como é que faz. Como eu falei, isso deveria estar aqui no Janela, só que eles mudaram o nome. Antes era camadas, dessa vez agora chama etiquetas. Então, quem está aí com a versão mais recente, as camadas são etiquetas. Fico aqui no Janela Etiquetas, tá? Vai aparecer essa janelinha aqui, onde você pode ir criando as camadas. Então, eu criei aqui já a camada telhado, posso colocar a camada piso, posso colocar a camada casa. Aqui é sem etiqueta. Eu posso colocar quantas etiquetas eu quiser, quantas camadas eu quiser. Quando você vai fazer renderização, é interessante que você tenha cada material numa camada diferente, tá? Porque isso ajuda um pouco a organizar as informações. Então eu vou colocar aqui a casa na camada casa, e aí eu venho aqui nesse janela, informações da entidade. Na hora que eu seleciono a entidade, aparece aqui sem etiquetas, eu vou transferir ele para casa. E agora ele está na casa. Se eu quiser, ó, eu congelo ou mostro essa parte específica. E aí vocês prestem atenção que tem alguma coisa aqui, ó, que eu selecionei no telhado, que não é telhado, ó. Então esses daqui, ó, na verdade tudo que está aqui embaixo, essa é a dificuldade do SketchUp. Ó. Tudo que está aqui embaixo, eu vou colocar na layer piso. Então eu posso agora congelar as coisas que estão nas camadas diferentes. Isso vai ajudar a gente um pouco a organizar. Eu queria ter... Deixa eu voltar aqui. Vou fechar, tá, gente? Essas... Aqui. Coisa não deixa eu chegar lá em cima. Pus num lugar que eu não consigo acessar. É... Deixa eu pegar aqui informações da identidade. Eu vou deixar muita coisa na tela ao mesmo tempo. Se eu quiser, por exemplo, eu queria só colocar isso daqui com uma textura de grama. Então tem aqui a opção vegetação. Paisagismo. A gente tem um pessoal me chamando. Não é para me chamar, tá? Individualmente, é para entrar na chamada que a gente já está fazendo. Opa, acabei de fazer aqui uma porta verde. Pronto, a nossa casinha já está bem apresentável, né? E aí agora a gente pode mudar aqui alguns estilos de visualização, né? Esse é o básico, que a gente tem essas linhas pretas e as cores que a gente vai atribuindo que tem a ver com os materiais, mas eu tenho outras formas de apresentar o meu desenho. E eu vou na estilos, né? Janela, estilos, e aí eu tenho estilos. E aí eu posso selecionar aqui, por exemplo, arestas desenhadas à mão, né? Eu tenho várias opções aqui, ó. E aí ele pode ficar com uma carinha de desenho feito à mão. Mexe no fundo, então tem várias opções.
Tem uns tratamentos meio lavados. Isso na época que o SketchUp saiu, assim, todo mundo usava essas ferramentas para ficar uns desenhos mais artísticos e tal. Hoje não é mais tão comum, assim, as pessoas não costumam muito fazer esses tratamentos, não, mas às vezes dá uns estilos legais e dependendo da linguagem que você quer fazer, isso funciona. Uma coisa que eu acho legal também é que às vezes você não está completamente satisfeito com o estilo, né? Assim, você queria que eu gostei dessa textura de fundo, mas eu não estou gostando dessa linha com esse desenho específico. Eu queria que ele tivesse mais um ar de lápis do que um ar de caneta, sei lá. E aí tem essa opção de misturar os estilos, que eu posso usar uma informação, as informações de estilos diferentes. Então, no caso aqui, por exemplo, eu posso pegar esse estilo e na configuração de aresta, ó, arrastar outros estilos para a configuração de aresta, e ele vai mudando a minha configuração de aresta. Ó. As configurações de face correspondem às cores. Então, se eu colocar esse daqui, ó, ele vai ficar sem configuração de cor. Ó. Aí eu posso voltar lá nos meus estilos convencionais aqui no modelo, né? Voltar aqui para um estilo que tenha cor nas faces. Então eu posso montar o estilo do jeito que eu quiser, né? Posso editar um estilo específico aqui, então ele tem várias coisas. E eu posso, inclusive, desligar algumas informações. Então eu posso não mostrar as arestas, né? Deixa eu voltar lá para o estilo básico. Estilos padrão. Pronto. E suponhamos que eu queira tirar as arestas, é só eu clicar aqui, as arestas, os perfis vão sumir, e aí eu fico quase com uma ideia meio renderizada, né? Ele passa a ficar mais limpo e mais fácil de visualizar aí. Então é uma opção também, que ele vai deixar só os planos e ele tira as arestas todas. Eu vou deixar aqui no estilo original, então, mas fiquem à vontade aí para editar o estilo de vocês. E agora nós vamos usar outra coisa que é uma grande qualidade do SketchUp, que é a sua biblioteca de dados. Né? Ele tem uma quantidade de informação muito grande, de várias pessoas que foram produzindo, e ele tem uma maneira relativamente fácil da gente acessar esses modelos que já estão prontos. Para fazer isso, eu vou primeiro aqui congelar o nosso telhado, então deixa eu ligar de novo as etiquetas aqui, tirar o nosso telhado, para ficar mais fácil a gente mexer dentro da casa. E aí agora, nós vamos aqui em ferramentas, não, em janela, armazém 3D. Quando a gente está trabalhando no CAD ou no Rhino, né, quando a gente tem a versão Pro, a gente pode inclusive pegar essas bibliotecas e exportar elas entre um programa e outro. Então eu acho às vezes bem interessante, porque o Rhino não tem essa disponibilidade toda, assim, ele não tem um armazém onde está tudo organizado e separado, e você pode pesquisar com uma certa facilidade. Né? Então isso é uma grande vantagem do SketchUp, facilita muito, mas em compensação também faz com que a gente acabe aceitando muitas versões pré-formatadas de coisas no qual a gente poderia talvez investir um pouco mais no projeto, né? Para mim o clássico é o parquinho de criança. Então a gente pede playground, aí todos os playgrounds você vê são os mesmos modelos de playgrounds tirados lá da biblioteca, que são as mesmas coisas que a gente vê na rua. E a gente perde um pouco essa oportunidade de explorar a ludicidade da própria forma e do espaço para a gente criar espaços que sejam interessantes, que sejam dinâmicos e que sejam lúdicos, sem serem uma reprodução daquilo que já está pronto. Né? Então eu acho que isso é uma coisa que a gente sempre tem que
tomar cuidado quando a gente está indo para a biblioteca, porque é muito tentador, né? A gente pega aí umas imagens bem legais de uns bancos bonitos, ó, que a gente pode colocar no nosso projeto, e isso é legal, mas assim, muitas vezes o mobiliário, a integração do mobiliário com o espaço fazem parte do projeto, né? São uma parte relevante do projeto. Então eu acho que a gente sempre tem que olhar com uma certa desconfiança esse uso excessivo de bibliotecas de informação. Então eu vou clicar aqui, digitar aqui alguma coisa, tipo sofá mesmo, vamos colocar um sofá dentro da casa. Se vocês quiserem ampliar as possibilidades, às vezes é interessante a gente colocar um inglês, né? Então coloca lá no Google, faz um. Eles não têm várias opções de sofá, e você vê que tem sofás até muito sofisticados em termos de modelagem. Isso daqui não faz sentido a gente ficar modelando, a gente ia ficar dias para conseguir modelar um negócio desse. Provavelmente isso, inclusive, foi feito em outro programa que aceita essas coisas curvas aqui melhor, né? E aí importado para o SketchUp. Então, você vai fazer o download e ele já faz o download direto dentro do modelo. Então, isso é muito bom, porque ele já tem a ferramenta de pesquisa, né? Ele já tem a biblioteca toda consolidada lá dentro e ele já insere essa biblioteca direto dentro do modelo. Então, isso é um processo que realmente o SketchUp é muito rico. Aqui, olha só que estranho que está acontecendo, tem uma sobreposição do piso com o do piso de dentro com o piso de fora. Então, acho que seria legal a gente vir aqui, talvez, e dar uma leve estrudada, ó. Fazer só de 2 centímetros mesmo, só para a gente desencontrar o piso interno do piso externo. E aí agora a grande luta é você colocar esse negócio no lugar, né? Com a ferramenta de Move. Eu gosto de usar uma extremidade aqui para encaixar ele no plano e no lugar que eu queria que tivesse. Então eu pego algum ponto da base e arrasto ele, e a partir daí eu vou movimentando sempre nos eixos X e Y, né, para eu não perder essa referência, para não correr o risco de arrastar esse objeto em algum outro formato. Eu posso girar, né, para ele ficar com um layout adequado. Ó, isso aqui é o que a gente não pode fazer porque a gente não sabe para onde que ele está indo. Ó. Às vezes ele está saindo do plano. Então o ideal é sempre vai aqui até onde você achar que tem que ir. A gente pode, se quiser, mudar a câmera. Então câmera, exibição padrão acima, porque às vezes facilita um pouco. E uma coisa que eu queria que vocês percebessem é o seguinte, embora o SketchUp tenha uma certa precisão de medida, né? Essa vista que eu estou tendo não é uma vista de desenho técnico. Isso é uma projeção cônica, não é uma projeção ortogonal. Porque na projeção ortogonal, quando eu olho a planta, eu não vejo as paredes acontecendo aqui. Ó. Se eu movimento aqui, ó, se eu movimento o meu objeto aqui, deixa eu voltar. Câmera, exibição padrão. Sim. Se eu movimento aqui, ó, eu vou vendo, ó, mais ou menos, tá vendo? Ó, essa parede aqui agora eu não estou vendo a parede inteira, eu estou vendo só a parte cortada. Ó. Mas agora eu estou vendo, na verdade, as paredes todas. Isso não é uma representação técnica correta. Se eu quiser usar o SketchUp como representação técnica, eu tenho que tomar cuidado com as espessuras de linha, né, com todas as questões. Às vezes eu quero trabalhar com uma planta humanizada, o ideal seria que eu mudasse a minha câmera para, ao invés de ficar em perspectiva, ficar em projeção paralela. Agora sim, isso daqui tem características mais próximas de desenho técnico, embora tenha todas as questões das espessuras de pena aí que tem que ser consideradas. E aí isso me ajuda um pouco a fazer a movimentação, né, do objeto, que fica mais parecendo uma movimentação em planta. E aí, olha só, agora ó, não tem uma redução de tamanho, essas linhas aqui estão todas paralelas. Olha a diferença quando eu coloco a vista em perspectiva.
Vocês estão percebendo que agora essas linhas aqui começaram todas a convergir para um mesmo ponto? Né? Ó. Aqui vai ficar mais claro ainda. Projeção paralela, perspectiva. Então, essa daqui seria uma axonométrica, né? Não necessariamente isométrica. Aqui essa daqui seria mais ou menos isométrica. E essa daqui seria uma perspectiva. Vamos colocar mais um movelzinho aqui rapidinho? Vamos achar um hack. Opa. Ferramentas, janela. Armazém 3D. Ver se tem algum melhorzinho. Tá difícil, hein? Vou colocar qualquer um. Esse é o problema. A gente fica preso às opções e às vezes a gente não está escolhendo o que seria mais adequado para o nosso espaço. E o legal é que você vê que ele já vem mais ou menos em escala, embora nem sempre a projeção esteja no lugar correto. Eu sempre gosto, como eu falei, de pegar um ponto de referência aqui, colocar ele na altura certa, para ter certeza que ele está no plano certo. Também vou ter que girar isso daqui. Tá. Esse aqui eu vou girar digitando o número, então eu vou orientar aqui na direção certa, clicar 90, ele já ficou certinho. Agora aqui eu posso até usar. Olha como é que ele está para baixo, tá vendo do plano? Pronto. Agora deu certo. Deu certo não, que ela ainda está sobrando ali do outro lado. Ó. Agora eu vou mover ele até ele aparecer inteiro. Vamos ver na nossa vista superior aqui na projeção paralela, só para a gente ter uma ideia como isso está em planta. E pronto, tem uma salinha aí dentro do meu espaço. Deixa eu compartilhar a tela toda então, peraí. Bom, é que aí eu não sei direito que né, pode ter algumas outras coisas aparecendo. Então vamos lá. Ferramenta, janela, armazém 3D. Ele aparece, aí eu vou escolher aqui um rack, posso colocar, por exemplo, um tapete. E aí, olha só, esses aqui são texturas super complexas, assim, né, que ele tem. Tá ficando feia essa minha casa, né? Olha como é que é pesado carregar o tapete. E aí tem essa questão também. Às vezes a gente usa, tem algumas ferramentas que a gente usa de simulação e tal, de térmica, insolação, conforto em geral, iluminação, que podem usar modelos do SketchUp. Se a gente for usar o modelo do SketchUp, o ideal é que todos esses mobiliários aqui, que todos esses mobiliários estejam numa layer separada e que eu depois salve eles. Então eu vou passar todos eles aqui. Ferramentas. Janela, informações da entidade. Vou criar aqui uma layer mobiliário. O ideal é que eu apague todos eles na hora que eu for fazer uma exportação para esse tipo de programa, porque isso daqui é super pesado, né? Às vezes até para editar o modelo, eu quero editar a arquitetura, e aí eu fico tentando movimentar e tudo ele trava, né? É porque vocês estão com blocos que normalmente são muito pesados para o SketchUp.
Vou colocar aqui a lei imobiliário. Vamos ver se funciona. Aí, pronto. Tá tudo no mobiliário. Então, agora, olha só como é que fica fácil. Eu posso ir ligando e desligando as coisas na medida que for interessante para mim. Deixa aqui. Vou tentar. E de novo no eixo verde para funcionar. Pronto, gente. Então, assim, esse é o beabá do SketchUp, as coisas mais simples, assim, para fazer o exercício da própria casinha aí, e depois dá para dar uma brincadinha com o layout, para quem estiver interessado. Aí eu posso congelar e descongelar as coisas aqui. Eu queria mostrar rapidinho o de plugins, né, que ele tá, além de ter uma biblioteca do Armazém 3D, ele tem também uma biblioteca de extensões. Então eu tenho aqui no Janela, Extension Warehouse, várias ferramentas que as pessoas fazem, algumas são gratuitas, outras são pagas, tem umas que são muito complexas, então tem assim, de exportação para o Energy Plus, que é um programa de simulação de consumo de energia e térmica. É um plugin super complexo, tem plugins que são gratuitos e tem plugins que são pagos. Aí eles usam a modelagem que a gente faz no SketchUp para fazer o modelo, a simulação. E é o que eu estou falando, assim, não adianta você tentar querer fazer uma simulação térmica com bloco de sofá, bloco de tapete, isso não vai fazer nenhum sentido. A gente vai considerar só a caixinha da casa mesmo, ele vai ser o mais básico possível. Às vezes a gente não coloca nem espessura de parede para fazer simulação de térmica. Então não tenham essa ilusão de que ele vai pegar, o programa vai pegar assim, o desenho pronto e já vai fazer a simulação direta. Assim, você já vai dar conta de, com o mesmo modelo, ter um render maravilhoso, ter uma simulação de térmica, ter uma simulação de iluminação, ter um desenho técnico. Essas ferramentas, né, elas, mesmo que elas tenham alguma capacidade de comunicação entre elas, como os objetivos são diferentes, o meu modelo tem que ser adequado ao objetivo que eu estou buscando. Então, vocês, quem aí já tem alguma experiência no SketchUp, provavelmente é igual com o CAD, fica olhando eu fazendo o modelo e deve ficar morrendo de aflição, porque às vezes é mais lento, você tem um meio de fazer mais rápido, você tem um meio que você gosta mais de fazer e o meio que eu estou fazendo não é muito do seu interesse. Então é importante a gente pensar assim, qual que é o melhor fluxo de trabalho para mim e quais são os objetivos desse modelo. Eu posso, por exemplo, querer mostrar mais a estrutura do meu prédio do que a ambiência interna. E ambiência interna, vocês estão vendo que é um negócio que carrega muito o modelo. Então, às vezes, eu posso fazer as ambiências internas só de alguns espaços-chave para mostrar para as pessoas a intencionalidade dessa ambiência. E a parte técnica de layout e tal vai aparecer toda na planta, no desenho do CAD. Eu não preciso ficar entrando nesse nível de detalhamento. Então, só para vocês saberem, aqui a instalação de plugin é muito simples. Eu clico aqui no plugin, ele vai mostrar aqui algumas características, né? E você vai para o install, sim, e ele instalou. E aí, cada ferramenta cria alguma coisa diferente. Algumas criam aqui uma ferramenta nova que você pode com a qual você pode interagir, outros criam uma caixinha nova, outros criam uma barrinha de ferramenta específica que fica ali em cima. Então, isso depende muito do que as pessoas estão fazendo, estão objetivando com aquele plugin. Deixa eu fechar aqui então o Warehouse. E eu queria mostrar umas coisas que eu mostrava para os meninos no primeiro período, né, que são algumas possibilidades da gente trabalhar com o SketchUp. A gente fazia umas deformações, porque a gente tinha um armazém virtual que a gente fazia e eles tinham que criar uma forma escultórica aí
no SketchUp, e a gente usava muito essas ferramentas de torção, distorção. Então, por exemplo, a gente pegava o objeto e eu movimentava só um ponto do objeto. Ó. E aí, se eu movimentar esse ponto do objeto, se eu quiser ter certeza que ele está indo em uma determinada direção, eu posso, antes de movimentar, apertar uma setinha, ó, e ele trava a movimentação, por exemplo, no eixo do X, tá vendo? Então eu peguei o meu ponto aqui de referência e eu estou subindo com ele em relação aos outros pontos. E aí isso vai criando umas deformações, né? Umas coisas mais abstratas, que eu acho que acaba resolvendo um pouco o problema dessa simplicidade do SketchUp. Ó. Por exemplo, virou um plano aqui, né? Se eu quiser tirar isso do plano, é só eu movimentar esse ponto para lá. E olha como é que vai ficando uma forma mais sofisticada. Né? Eu posso trabalhar com essas ferramentas de deslocamento. Se eu selecionar a linha, ele vai fazer o deslocamento da linha como um todo. Ó. Então, de novo, aí eu sempre recomendo fazer esses deslocamentos nos eixos, para você saber o que você está fazendo. E aí olha como é que já está dando aqui uma espacialidade, né? Vamos copiar a nossa referência aqui, nossa calunguinha. Option, mover, ó. Ele moveu ela. Aí. Olha como é que isso já começa a ficar um exercício muito mais interessante de concepção espacial do que a nossa casinha convencional, que foi um exercício útil para a gente entender como é que funciona o programa, mas que é muito mais simplificada, né? Olha. Então, só com essa brincadeira de planos, olha como é que eu estou criando umas coisas interessantes. Ó. E aí eu poderia brincar de estrudar isso. Está dando umas coisas esquisitas aqui. Se eu quiser, gente, essas junções aqui depois, eu posso trabalhar com elas, ó, para oficializar e incorporar elas aqui no meu desenho. E todos esses pontos, está vendo que toda vez que eu criei um encontro aqui no meio, eu dividi esse plano em dois? Isso significa que agora ó, eu posso trabalhar com essas ferramentas aqui independentemente. Uma coisa legal do SketchUp também é que eu posso simplesmente, ó, aqui eu estou desenhando nessa superfície, e aí eu posso depois ó, criar buracos e chegar coisas para frente e para trás. Eu posso também selecionar uma face específica. Ficou cortando ela, vamos subir ela aqui para o lugar certo. Olha como é que eu perco, às vezes, a noção de profundidade, mas olha que ambiência legal que eu estou começando a criar aqui, essa caverna meio de cristais aqui, né? Eu posso também pegar um objeto, vou fazer um objeto bem simples aqui, e trabalhar com o processo de torção, por exemplo. Selecionar esse objeto, olha só. E aí percebam como ele está quebrando o meu objeto original, ou seja, ele não tem curvas, está vendo? Ele pega todas as... Ele faz uma triangulação desse objeto. Se eu quiser aqui selecionar o objeto, exibição, geometria oculta, ele vai me mostrar aqui as linhas de triangulação que ele teve que criar para viabilizar essa torção do objeto. O SketchUp, gente, não trabalha com curva.
Então tudo que você está vendo que é curva no SketchUp, na verdade, está vendo? É um conjunto de retas, ó. Aqui eu tenho uma reta. Deixa eu ver se eu consigo apagar só ela. Ó, mas eu consigo perceber o que está acontecendo. Tá vendo? Então aquele círculo, na verdade, era um conjunto de retas. Isso não é o mesmo efeito que a gente vai ter se a gente fizer esse mesmo processo no Rhino, que é o que a gente vai fazer, acho, na semana que vem ou na próxima. Então nós vamos ver, vocês vão perceber que tem uma diferença grande da adequação do programa para o sistema, né? Para o tipo de processo que a gente está querendo fazer. Então, embora o SketchUp, né, seduza a gente para isso, porque é muito mais fácil fazer isso no SketchUp, ele tem um potencial criativo desde que a gente esteja disposto a explorar o programa fora da caixinha, né? Se a gente aí eu podia fazer uma escadinha aqui, né? Coisas do gênero. Eu acho que dá tempo da gente ver a questão da importação. Vou apagar essas minhas duas esculturas aqui. E vou importar, porque eu acho que no último bloco eu vou ver se a gente consegue. Eu vou tentar salvar lá na pastinha do curso o nosso 3D, o nosso o CAD lá de Belo Horizonte, só a parte, uma partezinha menorzinha, para a gente fazer um exercício de topografia, que eu acho bem legal a gente trabalhar com topografia no Sketch, tá? Mesmo que seja uma topografia mais simples. Bom, quem está com o Pro aí, né, vocês vão ver que é bem simples fazer esse processo de importação. E aí eu só queria discutir isso para vocês pensarem que na hora que vocês forem importar do CAD para o SketchUp ou exportar para o SketchUp, vocês pensarem no formato e no desenho, nas informações que vocês têm, se elas, se o desenho está limpo o suficiente para isso, né? Então eu recomendo vocês limparem o desenho antes de exportar. Então, por exemplo, eu não vejo sentido de ficar exportando cota, de ficar exportando texto, né? Eu acho que o mais interessante é a gente exportar mesmo as linhas de desenho, e eu normalmente não trabalho com desenho importado, eu desenho de novo por cima do desenho importado do CAD, uso ele como uma referência. Então, quem quiser tem o arquivo importado do CAD já no formato SketchUp, mas aqui eu vou fazer o processo rapidinho, vocês vão ver que é muito simples. Então eu vou importar arquivo, importar, seleciono aqui o meu arquivo, canal oficial, ele vai abrir aqui, importar, e pronto. Ele veio com um probleminha de escala aqui, ó. Achava que ele, o da versão que eu tenho no meu computador, que é um pouco mais antiga, ele pergunta a escala que eu gostaria de importar, porque se você perde escala não faz sentido, né? O que eu tenho lá para vocês, ele está na escala certinho, quem quiser abrir. Então o ideal, gente, não é a gente simplesmente pegar isso daqui e começar a trabalhar com isso, né? Eu prefiro a gente usar isso como referência para a gente fazer o nosso desenho. E às vezes pode ser mais fácil usar outras ferramentas se a gente tem já o desenho pronto, né? Uma coisa interessante também é sempre pegar esse desenho e colocar ele ele importou aqui os desenhos, tá vendo? Então deixa que eu posso congelar também. Aí só que aí eu fiquei trabalhando com um monte de referência que eu não precisava estar aqui, né? As cotas, por exemplo, os textos, isso nada, as linhas de construção, nada disso me interessa. Então deixar isso separadinho aqui, porque depois eu posso ir congelando na medida que eu não for precisando mais. Pronto, ó.
Tudo. Dar uns desenhos aqui que eu não estou sabendo por que eles estão aqui. E aí eu poderia fazer o mesmo processo, ó. Inclusive, uma coisa interessante do SketchUp é que ele consegue pegar referências mesmo que elas estejam distantes. Então, por exemplo, se eu subo aqui e arrasto até a ponta do beiral ou até a ponta da parede, ele está garantindo que esses dois estão na mesma altura. Eu vou só conferir aqui como é que faz para acertar a proporção nessa versão nova, porque na minha ele perguntava antes a unidade de medida que a gente estava. Pode ser... Ah, já sei o que está acontecendo. Ele está importando o layout. Não. Vou dar uma conferida no que está acontecendo e a gente conversa. Pessoal, vamos então fazer o nosso segundo intervalo e aí a gente volta às pode ser 10h50 às 11 horas em ponto, a gente volta para a nossa última conversa. Enquanto isso, eu vou convertendo o arquivo de Belo Horizonte para o formato do SketchUp, para a gente poder trabalhar. E vou copiar lá na pastinha, tá? Até daqui a pouco, gente.